Olá, mundo! Espero que estejam todos bem. Então, hoje a gente vai falar sobre o famoso JavaScript, né? Essa parte um. A gente vai fazer uma introdução, né, do que é a linguagem, né, como que ela surgiu, um pouquinho da história ali, vai ser uma parte um pouco mais teórica, né? E ali no final a gente vai ver ali como é que funciona, né, como é que é o executável dele e tudo mais. Então vai ser uma parte bem mais tranquila aí, a partir da parte 2 em diante a gente começa a entrar mais realmente na programação, a gente vai ver ali como que é a linguagem, a sintaxe e tudo mais, e vamos começar a fazer nossos primeiros programas, beleza? Então vamos nessa. Bom, JavaScript, né? É o nome da linguagem aí que a gente conhece. Na verdade, é uma linguagem de programação interpretada, né? Como o Rafa já explicou lá nas aulas de introdução à programação, né? Linguagem interpretada, ou seja, a gente escreve o código, né, de um jeito, no idioma que a gente entende aqui, que a gente consegue escrever, na sintaxe que a gente consegue entender e que o JavaScript definiu. Existe um interpretador, né, que é aquele cara intermediário ali entre o sistema operacional, né, e o que faz a transformação da linguagem que a gente escreveu e o código de máquina. Aquele tradutor, né, que ficou no meio, até o Rafa deu exemplo ontem. É uma linguagem também de tipagem fraca, ou seja, é diferente lá do C Sharp, né, que vocês viram ontem, ele não tem uma definição explícita do tipo de dado do objeto, né? Ou seja, você não define ali o tipo como string diretamente, você não define o tipo da classe, né, como inteiro, booleano, enfim. Isso é definido de uma maneira mais implícita, mas dá para a gente trabalhar legal. E ela também é multiparadigma. O que quer dizer isso? Eu não sou obrigado a ter uma classe para conseguir executar um código JavaScript, né? Eu posso ter classe, ele me permite que eu programe orientado a objeto, mas ele também me permite que eu programe orientado a código funcional, né? A prototype based significa, né, que ele tem um outro paradigma, né? Que você define um esqueleto ali, né, um modelo, e você consegue estender esse modelo também, né? Alterando o comportamento de todos os objetos que usam aquele modelo. Ela foi criada ali em 1995, né, pelo Brendan Eich, né? Inicialmente, ela teve o nome de Mocha, né? Mocha, não sei como a pronúncia exata. E depois de um rápido período de tempo ali, foi chamada de LiveScript, né? Foi desenvolvida inicialmente para navegadores da Netscape. Netscape foi uma empresa, né? Ela tinha um browser também na época ali, por volta de mais ou menos de 95 até 2000, mais ou menos, que era quando tinha uma grande guerra ali do Internet Explorer com a Netscape, né, da Microsoft. E a ideia era deixar a internet um pouco mais dinâmica, né? Porque o que a Netscape entendia, né? Naquela época ali a gente estava começando a surgir o CSS, como vocês lembram lá na última aula que a gente fez, né? Tinha o HTML já, mas a web estava bem estática ainda. Você tinha, primeiro naquela versão, primeiro tinha só os links, né? Você tinha só as estruturas dos sites, sem muita cor nem nada. Depois chegou o CSS, deu um pouco de cor, e nessa mesma época veio o JavaScript para dar um pouco mais de dinamicidade ali, de comportamento, para conseguir alterar os comportamentos das páginas web, né? Então a ideia inicial ali era para o JavaScript rodar do lado do navegador, para que ele desse um pouco mais de dinamismo assim na internet e tudo mais. Aí vem uma questão importante, né? Ou seja, o JavaScript ele surgiu dentro da Netscape, né? Que é a empresa lá que tinha o navegador. O nome oficial dela, na verdade, é ECMAScript, né? O JavaScript se ficaria como um nome comercial, digamos assim. O que é ECMA, né? A ECMA é uma entidade, né, como se fosse uma associação, né, europeia que define alguns padrões de linguagem, eles definem algumas estruturas para algumas coisas. Inclusive, eles também fazem, né, a Netscape fez na época uma parceria com a ECMA para fazer a especificação do JavaScript, né? Então a ECMA desenvolveu toda a especificação, documentação como que deveria ser escrita a linguagem, né, do ECMAScript e tudo mais. Então a junção veio aqui do ECMA mais o JavaScript e virou o ECMAScript. Qual que era o lance, né? O JavaScript, o nome JavaScript era patenteado pela Sun, né? A Sun Microsystem, que fez o Java. Não tem relação nenhuma uma linguagem com a outra, né? Mas uma questão comercial ali também a Sun queria, tava um pouco de guerrinha com a Microsoft também na época. Então, para pegar um pouco também desse gancho aí que o Java tinha de popularidade na época, eles né, ficou com esse nome de JavaScript, né, juntou ali, e a Sun deixou a Netscape seguir com esse nome,
e a JavaScript foi ganhando mais espaço ali no mercado. Então ficou, a gente conhece hoje como JavaScript, a gente usa como JavaScript e tudo mais, como é conhecido, e o ECMAScript, né, o ECMA ficou basicamente para definir as versões das especificações da linguagem. Então, por exemplo, né, as primeiras versões ali viravam, era o ES1, ES2, etc. E a partir de 2016 começou a ter as versões anuais, né? Então fica ES 2016, 2017, 2018. Todo ano tem um lançamento aí com novas funcionalidades, com melhorias, né? E algumas coisas a mais que eles adicionam na linguagem. O JavaScript, né, é uma das 3 tecnologias base da web atual, ou seja, a gente vê muito se falar de HTML, CSS e JavaScript, porque essas 3 tecnologias é o que forma hoje esses sites dinâmicos que a gente vê na internet, esses sistemas, o que permite também, né, modificar o comportamento das páginas, o que permite a gente pegar eventos, ações que o usuário toma e tudo mais, e também permitiu que a gente formasse essa web do jeito que é hoje, poderosa, que a gente consegue criar sistemas complexos, sistemas responsivos também ali, fazendo com usabilidade legal, que o usuário consegue, né, fazer as ações ali pelo celular, consegue se comunicar com o servidor e tudo isso que a gente vê na internet aí. Então a JavaScript ela surgiu no conceito ali, no contexto da web, e ela se popularizou muito, ainda é muito utilizado o JavaScript para isso, e cada vez mais ganhando força nesse quesito aqui de web. E como a gente vai ver mais para frente também, ela ganhou outros rumos aí, mas a gente vai falar logo mais nos próximos slides. Então, o que a gente pode listar aqui também, né, de pontos fortes, o JavaScript ele tem, né, a sintaxe, né, da linguagem, ela é fácil de aprender, ela é bem parecida ali, algumas coisas é parecida ali com Java propriamente dita, ela teve algumas referências de algumas outras linguagens que já existiam ali na época. Então, é uma linguagem que tem uma sintaxe fácil, não é difícil ali de você, comparado a algumas outras, né? Por exemplo, algumas outras que são mais verbosas, né? Mais orientadas a objeto, mais fixo, por exemplo, o Java, que é bem verboso, né? C# é um pouco mais verboso também, ela acaba tendo um pouco mais de facilidade e isso acaba, né, sendo uma porta de entrada para muitos desenvolvedores também, né? Relativamente fácil, assim, da gente conseguir implementar e ver o que a gente fez ali funcionando. Então, essa velocidade entre criação, né, implementação e execução é muito bacana, porque a gente consegue, pelo nosso próprio navegador, fazer operações ali em qualquer página web que a gente tiver, a gente consegue brincando ali com os comandos da linguagem e alterar comportamento das páginas, enfim. Ela é multiplataforma e multicamada. O que isso quer dizer, né? Ela é multiplataforma, ou seja, eu posso rodar JavaScript tanto no navegador, na internet, eu posso rodar o JavaScript no servidor, como se fosse para fazer minhas APIs. Eu posso rodar JavaScript para fazer aplicativos mobile. Eu posso usar o JavaScript para fazer uma porrada de coisas, assim. Então, ela tem uma esfera bem grande, assim, de plataformas, né, de dispositivos que pode ser executado ali com JavaScript. Então, você pode escrever em uma linguagem que tem essa capacidade de executar em diversos dispositivos diferentes. Então, ela é bem bacana por causa disso. Essa questão de multicamada é a mesma coisa. Eu posso fazer tanto para front quanto para back, né? Middleware e tudo mais. Eu posso fazer em diversas camadas das nossas aplicações. Vocês vão ver mais a fundo aí quando a gente for entrar na parte de projetos, a parte de camadas. Mas dá para fazer muita coisa com o JavaScript, né? Ele tem essa flexibilidade da gente escrever um código que a gente consiga reutilizar em diversos lugares, né? Ela está em constante evolução, como eu comentei, existe essa questão de lançamentos anuais, né? Então, todo ano ali o pessoal da ECMA vai lançando atualizações novas, vai tendo novas versões, novas implementações, e isso traz com que a linguagem esteja em constante evolução, a comunidade cresça cada vez mais, fique engajada e fique, né, na expectativa ali porque todo ano tem mais coisas, tem atualização, a gente consegue ver um crescente mercado para isso, né? Como eu falei, por todos esses pontos, né, ela tem essa comunidade que é bem ativa, então você vai encontrar muita documentação em diversos fóruns diferentes, você vai encontrar documentação em sites oficiais também. Inclusive, aqui em cima eu coloquei um dos links, né, que a gente vai usar. Isso aqui vai ficar lá nas referências, depois a gente vai compartilhar essa apresentação aqui com vocês. Mas você consegue encontrar muita documentação, inclusive documentação boa, documentação em português. Existem bastante grupos aí também de JavaScript, a galera está sempre fazendo, então é bem bacana por causa disso.
Tem muito mercado também para programação, como eu falei, ela é uma linguagem aí que tem, você pode aplicar ela em bastante lugares, tanto no servidor, no front, dispositivos, enfim. Então você tem mercado porque você consegue usar com a mesma linguagem desenvolver diversos tipos, né? Então, e como ela é fácil, relativamente fácil de você aprender, então você consegue entrar mais rápido no mercado porque ela permite, né, tudo isso que eu comentei. Legal. Aí a gente está falando de Node, né? A gente, como comentamos, vamos deixar claro aqui, Node e JavaScript são duas coisas diferentes, beleza? Né? Falando um pouco da história aqui do Node, né? Por que surgiu? Então vocês viram ali, o JavaScript surgiu lá em 95, mais ou menos, aí aqui por volta de 2009 ali, né? Já tinha passado bastante tempo, a web estava em constante evolução, né? E ali vendo como os navegadores lidavam com os recursos computacionais, o que seriam esses recursos computacionais? Memória, né? CPU, os hardware mesmo, né? Como que manipulava o hardware dos computadores, né? E analisando que o servidor da Apache, né, na época ali era muito popular. O servidor Apache ele principalmente era usado para PHP, né? O PHP também já era uma outra linguagem, PHP, que já era bastante famosa nessa época e usava bastante servidor Apache. Mas ele tinha um grande problema de concorrência, né? O servidor não aguentava muita conexão ao mesmo tempo, acabava dando problema e tudo mais. Aí um rapaz chamado Ryan Dow aí, né? Ele decidiu que era hora de mudar esse jogo. Por que ele decidiu isso, né? Apesar ali da Netscape já ter tentado no passado, a Netscape já tentou, na época que eles estavam, que ainda a empresa existia e tudo mais, que eles estavam criando JavaScript e tudo mais, eles tentavam vender uma solução também para a implementação de JavaScript do lado do servidor. Isso já existia, né? Eles já tentaram implantar isso em alguns lugares, mas acabou não dando certo. E talvez por uma questão de time, né? Uma questão de, o JavaScript estava surgindo, não tinha toda essa popularidade ainda, né? A web também ali pelo tempo, talvez por isso que não vingou. Mas ali com o avanço da web, né, 2.0, essa dinamicidade que a gente tem aí, todos esses sites poderosos, dinâmicos, que podem executar um monte de coisa, os recursos também computacionais ali evoluindo bastante, e a popularização do JavaScript, o Ryan entendeu que era nesse momento que ele tinha que fazer alguma coisa para conseguir trazer o JavaScript, né, e deixar ele um pouco mais performático, né, resolver aquele problema da concorrência ali, da performance que o Apache tinha, e também de trazer o JavaScript para o lado do servidor. Então essa foi a motivação principal dele. Então ele criou ali na época, né, o Node.js, então ele seria um ambiente de execução JavaScript, ou seja, ele seria como... Ele não é um interpretador ainda, né? Ele usa um interpretador também, mas ele é imaginado como uma plataforma ali onde você consegue executar o JavaScript do lado do servidor, né? Então pensa que o browser, né? O browser ele tem ele tem um interpretador ali por baixo, né? Para interpretar o JavaScript, mas aqui o browser é na tela, você está vendo. Lá no servidor você não fica vendo a aplicação rodar, você não é uma questão visual. Então ele é um ambiente de execução, né, do JavaScript do lado do servidor, fora do navegador. Aí isso permitiu que o JavaScript fosse levado para outro patamar, né, tornando-se uma linguagem multiplataforma, ou seja, antes o JavaScript era para o navegador, era para o browser. Agora o JavaScript passa a se tornar multiplataforma, porque ele não depende mais do navegador. Eu posso pegar esse interpretador aqui, o Node, né, essa plataforma, e eu posso rodar em qualquer lugar, praticamente. Certo? Posso rodar na minha máquina, posso rodar no servidor, poderia pegar e fazer uma adaptação para rodar no celular, enfim. Então, tornou o JavaScript multiplataforma, aumentou ainda mais a popularidade do JavaScript, viabilizando novos frameworks e tecnologias. E agora a gente vai citar algumas tecnologias aí que surgiram por causa do Node, por causa da evolução do JavaScript, a popularidade. Acabou ganhando bastante espaço aí com a vinda do Node, né? Então, o Electron.js, né, o que seria, eu vou citar rapidamente aqui, o Electron.js seria uma ferramenta ali, uma plataforma para a gente desenvolver aplicativos para o desktop. Ou seja, aquele aplicativo que você instala aí no seu computador, como o Chrome, como um Word, um PowerPoint, você instala na sua máquina com Electron.js, é a mesma coisa. Você escreve ali o código em JavaScript e você consegue fazer isso ser algo instalável para o seu computador, né? Surgiu o próprio React.js, que é bem famoso, um framework de front, né, de front-end, que acaba
tendo ali uma performance, uma produtividade bacana ali no desenvolvimento front-end. A gente vai ter aula de React aqui também, na Devaria. React Native, né, o que seria? Seria o framework React.js, porém trazendo mais para um lado de aplicativos móveis, né? Então, com o React Native a gente consegue desenvolver aplicativos novos usando o JavaScript também. Então, a gente poderia usar o JavaScript para fazer aplicação desktop, aplicação web aqui do front, aplicação mobile. E o Node-RED, que se está aqui, que é um exemplo legal, né? É uma aplicação também que você consegue programar visualmente. Não é algo que você, falando por experiência própria, não é algo que eu recomendo o uso para aplicativos produtivos em si, mas é algo bacana para você aprender ali, você entender como é que funciona e tal, e também o Node, JavaScript permitiu isso. Além de ser independente do sistema operacional, né? Então eu posso rodar o Node no Windows, no Linux, no macOS, em Solaris, em qualquer tipo de sistema operacional, eu posso usar o JavaScript, né? Legal. E então, devido a todo esse suporte que o Node trouxe aqui para o JavaScript, né? Ele trouxe essa portabilidade, a gente consegue usar ele em vários lugares, ele trouxe toda essa fama, né? Aumentou a fama, na verdade, do JavaScript. E isso, né, acabou permitindo que todos esses tipos de sistemas aqui que a gente vai listar agora fossem desenvolvidos, né? Então, por exemplo, aplicativos web, como eu já comentei, a gente pode fazer. A gente poderia fazer APIs, né, que a gente vai ver aqui também nas aulas de projetos, né? A gente poderia fazer microserviços também, né, que são aplicações ali, né, que mais segmentadas. A gente não vai ter aqui aula sobre microserviços, mas é uma coisa interessante para depois, quando vocês tiverem um pouco mais de experiência, entender. Funções de servidor na nuvem, né, que seria os famosos lambdas aí da AWS. Aplicativos nativos da nuvem, aplicativos móveis, né, como já comentei. Aplicativos de área de trabalho, como eu falei também do Electron. Jogos, internet das coisas, né? Então tudo isso a gente consegue fazer com JavaScript, com Node, né? Serviço do Windows, aplicativo de console, a gente consegue fazer muita coisa. Então é uma linguagem bem completa e dá pra gente fazer desenvolver bastante coisa com ela. E como que o computador entende o JavaScript, né? Como já comentei, né? Então JavaScript é uma linguagem interpretada. Então, quando eu comentei na aula de CSS, que para quem não viu, eu até recomendo assistir as aulas de CSS, que vai ser importante futuramente. No processo ali de renderização, né, quando você acessa um site, estou falando JavaScript parte web agora. Quando você acessa um site, né, o navegador entende ali aquele HTML que é carregado, né, ele tem aquele processo lá de parsing do HTML, ele vai carregando os links externos. Nesse momento eles carregam os links externos ali do CSS, também do JavaScript nesse momento. Aí ele pega, faz o parsing desse JavaScript, aí todo o navegador, né, nesse momento, depois que ele fez o parsing ali, todo aquele código JavaScript, ele é passado para o interpretador, né, e cada navegador tem o seu interpretador, né, padrão ali. E aí o interpretador é quem lê, né, esse JavaScript que você escreveu lá nos arquivos.js e transforma isso para uma linguagem que o computador entende. Então o Rafa já explicou ontem, só estou reforçando aqui que o interpretador é esse tradutor, né? Ele pega o JavaScript que você escreveu e converte ali para a linguagem de máquina, né? E no Node não é muito diferente. Então você escreve JavaScript ali, você, né, tem a plataforma ali do Node, ele pega, passa para o interpretador converte ali o código e passa para o computador. Então ambos os casos aqui que eu comentei são de alto nível, passa pelo interpretador que converte bytecode e em seguida o compilador na linguagem de máquina. Ou seja, a gente escreve o JavaScript, né? Então pensa que estou fazendo um paralelo aqui. JavaScript a gente está escrevendo lá em português. Aí ele pega esse português, ele passa ali para o interpretador converte ali em inglês e passa para o computador, que o computador entende inglês, tá? Só como um exemplo aqui. Legal. E onde que eu posso buscar referência de JavaScript, né? Uma coisa muito importante aqui, a gente já saber desde o começo onde que é o local, onde que a gente vai buscar ali documentação, onde que a gente vai se basear para conseguir resolver nossos problemas, para aprender um pouco mais sobre a linguagem e tudo mais. Então o W3 Schools, ele também tem uma seção lá que fala só sobre JavaScript, né, que você já conhece, o W3 Schools, usado tanto para HTML quanto para CSS, JavaScript também, como é uma das bases aqui da web, né, o W3 Schools tem uma seção lá de JavaScript. O Mozilla é o MDN, né, o famoso MDN, ele é esse link que eu deixei aqui, né, aqui em cima na apresentação, né. Vai estar lá no final também, mas o Mozilla ali ele tem bastante documentação interessante. O Stack Overflow, que é um fórum mais famoso do mundo da programação, onde você busca ali, você tira dúvidas com o pessoal da comunidade e tudo mais.
E também documentação sobre o Node.js, a gente tem um link também, vai ficar no final da apresentação, né? Então a gente tem o nodejs.org. Quem viu o vídeo lá de instalação do ambiente, né? A gente acessou, até deu uma brincadinha ali para fazer o download da plataforma do Node, certo?